Filho também, a família, que Deus continue abençoando esta família. Fico muito feliz por vê-los aqui nesta noite. Aos demais visitantes também, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Hebreus, capítulo de número 10, versículos 19 ao 25. Quantos acharam, digam amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Leia e ouça comigo com fé nesta noite. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Vamos orar? Deus, eis aqui a Tua palavra, que será exposta, que será ouvida a partir deste momento. Deus, te pedimos, fala conosco por meio dela. Abre os nossos olhos e os olhos do nosso coração, para que possamos compreender esse texto, para que possamos nos maravilhar ainda mais contigo nesta noite, e que sejamos transformados pela Tua palavra. Essas coisas nós te pedimos no nome de Jesus e no poder do Teu Espírito. Amém. Queridos, quem já teve a oportunidade de tirar a habilitação aqui, sabe que antes de pegar a definitiva, precisou pegar antes uma CNH provisória, ou seja, uma permissão para dirigir, que é entregue aos condutores recém-formados, como uma espécie, como uma forma de período de teste. Durante um ano, os condutores que possuem essa permissão provisória precisam ficar atentos, pois basta apenas uma infração gravíssima ou grave, ou até mesmo infrações médias recorrentes, só basta isso para que o condutor tenha sua permissão cassada e tenha que refazer todo o processo para pegar a habilitação novamente. Você imagina isso hoje em dia, que está mais de R$3.000 para tirar uma habilitação. Há, inclusive, queridos, alguns mitos nessa área, como a afirmação de que o condutor que está com a CNH provisória não pode dirigir em rodovias. São alguns mitos que surgem, né? Algumas crenças populares que surgem. E mitos como esse, gente, são até compreensíveis, devido ao medo de perder a habilitação, como eu disse, e também devido à inexperiência do condutor. Mas então, queridos, após esse um ano, caso não cometa infrações, o condutor recebe então a sua CNH definitiva, com a qual toda essa facilidade em perder a habilitação, ela é superada, pois o condutor recebe mais segurança e mais privilégios. De certa forma, queridos, é sobre isso que o autor aos Hebreus trata, inclusive
nesta passagem. Pois a realidade, queridos, que era provisória, parcial, imperfeita e inferior, entre a relação de Deus com o ser humano no Antigo Testamento, tudo isso dá lugar a uma realidade que é definitiva, plena, perfeita e superior por meio da vida e obra de Cristo na nova aliança. Devido a isso, queridos, o povo de Deus não precisa mais ter medo ou falta de confiança ao se aproximar do Senhor. Então, à luz disso, queridos, veremos nesse texto, nesta passagem aqui hoje, como Jesus e a sua obra é o fundamento sobre o qual o nosso relacionamento com Deus e com o seu povo é construído e mantido de forma definitiva. Vou repetir, que nós iremos ver nesta passagem, é como Jesus e a sua obra é o fundamento, é a base sobre o qual o nosso relacionamento com Deus e com o seu povo é construído, é edificado e é mantido de forma definitiva. Então, queridos, nós iremos ver isso em 3 partes aqui, tá? Em primeiro lugar, dos versículos 19 ao 21, nós iremos ver quem é Jesus e o que ele fez. Vamos ler então dos versos 19 ao 21 novamente? Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Queridos, devido à sua estrutura e a uma expressão que aparece no final, essa carta aos Hebreus parece ser um sermão escrito. Ao que tudo indica, seu propósito é de encorajar e advertir cristãos judeus, durante um tempo de perseguição por parte de judeus não cristãos. Ou seja, algo, queridos, que estava pressionando esses cristãos a abandonarem a fé cristã e a retornarem ao judaísmo. A carta, irmãos, não parece ter sido escrita por um apóstolo, mas sim por um cristão de segunda geração. E embora não saibamos com certeza quem foi o autor desta carta, nós podemos afirmar sem sombra de dúvidas que era alguém que tinha extremo e abundante conhecimento do Antigo Testamento. Ao longo da carta, o autor ele faz constantemente um dualismo, fazendo um contraste entre o mundo superior e o mundo inferior. Mas atenção, queridos, tal contraste não é entre aquilo que é físico, material, e aquilo que é abstrato ou imaterial. Não é esse contraste. O contraste é entre o tempo e ordem presentes e passageiros, e o tempo e ordem eternos que Deus já iniciou, que já deu início. Neste capítulo 10, o autor continua fazendo esse contraste entre a antiga realidade e a nova realidade que Cristo trouxe. Ele começa falando neste capítulo acerca de como os sacrifícios feitos no Antigo Testamento eram inferiores, imperfeitos e incompletos, pois não eram capazes de trazer remissão e purificação plenas aos pecadores. Porém, ele diz também que Cristo, por sua vez, ofereceu o seu próprio corpo como um sacrifício perfeito, completo e definitivo, o que trouxe perdão, salvação e santificação plenos e definitivos.
Então, queridos, a partir do versículo 19, o autor, ele traz aquilo que pode ser concluído a partir disto que foi exposto. Ou seja, os cristãos devem ter confiança de que o acesso à presença de Deus está garantido a eles. O lugar santíssimo citado aqui nesse versículo 19 era a parte mais sagrada do tabernáculo e do templo, onde a presença de Deus estava separada por um véu e representada na Arca da Aliança. Eu queria pedir para que vocês olhassem aqui um pouco para o data show, para que a gente tivesse uma ideia. Eu esqueci meu laserzinho, mas vamos lá. Essa é uma representação do que era o tabernáculo que Deus mandou construir no deserto. E era dividido em algumas partes. Tinha um pátio externo, a área externa, onde eram feitos os holocaustos. Tinha o lugar santo, que é aquele onde tem um candelabro, onde tinha a mesa com os pães da presença. E depois desse lugar santo, tinha um véu, e lá dentro, a última parte, lá no fundo, era o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, uma expressão hebraica que significa santíssimo, que está dando ênfase, né? E lá nesse local, ficava então a Arca da Aliança, um objeto que Deus mandou construir, e que representava então a sua presença. De acordo com o Antigo Testamento, irmãos, somente o sumo sacerdote poderia entrar nesse local, naquele último local ali no Santo dos Santos. Só ele poderia entrar, o sumo sacerdote, e apenas uma vez ao ano, a fim de oferecer o sangue do animal sacrificado para expiar os seus pecados e os pecados do povo de Israel. Assim, queridos, a garantia aos cristãos desse acesso a Deus está baseada em duas coisas aqui, segundo os versículos 19 ao 21. Primeiro, Cristo foi na frente e estabeleceu um novo e vivo caminho por meio da sua morte. Portanto, os crentes podem também entrar na presença de Deus através do sangue de Jesus e não de animais. Segundo lugar que o autor diz aqui, Jesus é o sacerdote perfeito e definitivo que governa a casa de Deus. No capítulo 3, o autor já explicou que casa de Deus é o povo de Deus, o qual está debaixo do governo do Filho, do governo de Cristo. Portanto, queridos, Jesus é o mediador entre Deus e o seu povo, segundo o autor aos Hebreus. Queridos, é importante enfatizarmos que nesses versículos o autor, ele está mais uma vez em sua carta, deixando claro que em Jesus, Deus trouxe de forma completa, perfeita e definitiva tudo aquilo que no Antigo Testamento era apenas sombra parcial e provisório. Assim, queridos, o texto nos diz claramente que Cristo é o único que nos intermedia a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, o qual foi adiante de nós à presença de Deus e ofereceu o seu próprio corpo. E isso nos garante um relacionamento verdadeiro e vivo com Deus. Sendo assim, irmãos, tanto os cristãos daquela época quanto os de hoje precisam ter a convicção de quem Jesus é e do que ele realizou e o que ele realizou. Precisamos entender que em Cristo, irmãos, tudo que era transitório, parcial e imperfeito se tornou perfeito, completo e de uma vez por todas. Portanto, irmãos, nada, absolutamente nada mais serve como mediador entre Deus e o seu povo além de Cristo.
Não é o nosso desempenho ou obras que garantem o nosso relacionamento com Deus. Nem a nossa vida devota de oração, de jejum, de culto, é o que garante o nosso acesso a Deus. Uma vez que nós só oramos, só jejuamos e só cultuamos com ousadia e confiança, porque o caminho até o Senhor já foi aberto, pois Cristo o abriu pela sua morte. Também, queridos, não são os presbíteros, pastores, pregadores, cantores, nem os santos do passado, que supostamente por estarem mais próximos de Deus, nos conectam a Deus através da sua espiritualidade. Não. Todos nós, queridos, só temos comunhão com Deus, só podemos ter um relacionamento pactual com Ele, por meio de Jesus. Deus, queridos, Ele olha para nós. Escute isso aqui. Se você quiser esquecer o sermão todo, pelo menos grave isso aqui nesta noite. Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos aceita quando Ele nos vê encharcados pelo sangue do seu Filho. Deus, Ele quando olha para nós e nos aceita, Ele só o faz quando Ele nos vê encharcados pelo sangue de Jesus. A partir disso, então, queridos, nós podemos prosseguir para o segundo ponto do sermão, que é, à luz disso que foi exposto, de quem Cristo é, do que Cristo fez, como então devemos viver com Deus por meio de Jesus? Dos versículos 22 ao 23, nós iremos ver como podemos viver com Deus, ou como devemos viver com Deus por meio de Jesus. Vamos ler o versículo 22 primeiro? Diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O pensamento que o autor iniciou no versículo 19 é concluído apenas aqui nesse versículo 22. Ele já havia dito anteriormente que as cerimônias de purificação e os sacrifícios feitos na antiga realidade, ou seja, no Antigo Testamento, não eram capazes de purificar a consciência das pessoas, apenas o seu exterior. Ou seja, as regras de lavagem de corpo e de roupas que existiam no Antigo Testamento, para que a pessoa pudesse entrar no tabernáculo, pudesse adentrar ao templo. O autor já tinha dito que tais rituais e cerimônias não eram capazes de purificar a consciência das pessoas. Agora, uma vez que os cristãos estão nesta nova realidade estabelecida por Jesus, eles podem se chegar a Deus sem medo, dúvida ou hipocrisia. Isso porque, irmãos, eles foram purificados de suas impurezas de forma plena, verdadeira e definitiva, o que é demonstrado e sinalizado no batismo. Essa expressão que aparece aí, no versículo 22, corpos lavados com água pura, talvez aqui se refira ao batismo nas águas. E a forma como os verbos aqui aparecem, queridos, no grego, esses verbos nos mostram que essa purificação plena foi algo recebido pelos cristãos, não algo que eles alcançaram por si mesmos. Em resumo, queridos, por causa do sacrifício de Jesus e do seu sacerdócio sobre o povo de Deus, é possível ter um relacionamento verdadeiro com Deus, adorá-lo e servi-lo. Por isso, queridos,
o convite do autor, por isso o convite do autor, para que os cristãos se aproximem de Deus com confiança. A seguir, então, o autor traz mais uma exortação, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, nesse versículo, o autor encoraja mais uma vez a sua audiência a permanecer firme na esperança que professa. Isso porque o Deus que fez a promessa, o Deus que realizou uma promessa, é fiel para cumprir. No contexto da carta aos Hebreus, essa promessa de Deus é referente à herança eterna do povo de Deus, ou seja, a participação no novo mundo e na nova vida futura e eterna. No texto grego e também em algumas versões em português, aparece o termo aqui nesse versículo, que indica que os cristãos não devem vacilar ou se inclinar. Ou seja, o autor os exorta aqui a permanecerem firmes em sua esperança. E isso é importante, queridos, devido à perseguição e pressão que eles estavam sofrendo, para que abandonassem a fé cristã e, consequentemente, abandonassem a confiança na suficiência de Cristo. Irmãos, é importante que entendamos o chamado do autor aos cristãos de sua época. É importante que entendamos que esse chamado se estende também a nós. E conforme vimos, queridos, só é possível nós atendermos a essa convocação, porque o caminho até Deus já foi estabelecido de forma definitiva por meio da morte de Cristo. Por isso, queridos, que podemos nos aproximar de Deus para adorá-lo, para servi-lo com confiança e segurança. É verdade, queridos, que todos nós fomos separados de Deus devido ao nosso pecado e rebeldia, em contraste com a sua santidade e pureza. Inclusive, os rituais do Antigo Testamento e a forma que o tabernáculo e o templo foram projetados, lembravam justamente do abismo entre o homem e Deus. Porém, queridos, isso foi resolvido de uma vez por todas. Deus nos purificou não apenas externamente, mas até mesmo a nossa consciência. Consciência essa que, sem a percepção da obra de Cristo, nos impede de nos aproximarmos de Deus, devido à culpa, vergonha e miséria. Todo esse lavar e purificar de Deus, queridos, ele é representado e marcado quando nos batizamos nas águas no nome de Jesus. Portanto, queridos, nos acheguemos a Deus, cultuemos a Ele, adoremos a Ele nesta noite e o sirvamos com todo o nosso ser. Todavia, irmãos, que jamais nos esqueçamos que tudo isso é feito por meio de Jesus. É por isso, queridos, que todo culto, liturgia, os cânticos, as pregações, as orações, bem como as nossas vidas, devem estar centrados em Cristo. Jesus, queridos, é a porta através da qual podemos entrar e desfrutar de uma vida em plenitude, tanto com Deus, quanto com o seu mundo criado, com o mundo criado por Ele.
Viver por fé, queridos, é viver pela confiança em Jesus e em sua obra. Viver por fé é viver pela confiança em Jesus e em sua obra. É por isso, queridos, que o teólogo N.T. Wright, ele diz o seguinte: a carta aos Hebreus inteira é sobre Jesus e sobre quem nós somos, em consequência de quem Ele é e do que Ele fez. Pensar em tudo e agarrar-se firmemente a isso produz a segurança plena da qual o Hebreus está falando. Tudo é sobre quem é Jesus, queridos, o que Ele fez e quem nós somos por causa daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez. Portanto, vivamos por fé, fé no Filho de Deus. Amém? Tudo isso, queridos, então nos leva à última exortação importante desta passagem e o terceiro e último ponto desse sermão, que é como devemos viver em comunidade por meio de Jesus. Já vimos como devemos viver com Deus por meio de Jesus, por causa daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, e agora nós iremos ver como devemos viver em comunidade por meio de Jesus. Os versículos 24 ao 25. Vamos começar pelo versículo 24, acompanhe comigo. Diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Queridos, neste versículo, o autor ele continua encorajando os cristãos. Agora, baseado na nova realidade que os cristãos se encontram, eles precisam assumir o compromisso de uns com os outros. O autor está dizendo, queridos, que os crentes em Jesus devem levar algo fundamental em consideração, ou seja, incentivar e animar uns aos outros à prática do amor e das boas obras. A seguir, então, queridos, ele mostra em que contexto é possível cumprir isso. Versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como o versículo 25 indica, queridos, alguns membros tinham deixado de participar das reuniões, dos cultos e da comunhão. Provavelmente, isso é devido à perseguição e pressão por parte dos judeus. Mas ao contrário de parar de congregar, o autor aos Hebreus exorta os cristãos a viverem em engajamento uns com os outros. Só assim eles conseguirão obedecer o que foi falado no versículo 24, ou seja, incentivar de forma mútua ao amor e às boas obras. Não há como fazer isso se eles deixassem de se reunir, se eles deixassem de viver uma vida de comunhão. Assim, portanto, queridos, se reunir era um ato de resistência contra as tentativas de suprimir a fé e a comunhão cristã. E esse encorajamento mútuo, querido, segundo o autor, deve ser intensificado conforme o dia da vinda de Cristo se aproxima. Irmãos, ao contrário daqueles que estavam se afastando da vida em comunidade, devido à tentação para retornarem à antiga realidade antes de Cristo, o autor aqui convoca os crentes a se envolverem uns com os outros cada dia mais.
Tudo isso, irmãos, baseado na ação de Deus por meio de Jesus, a qual redimiu o seu povo, garantiu salvação, perdão e reconciliação a eles. Portanto, irmãos, se nós temos convicção daquilo que Deus realizou por meio da morte e ressurreição do seu Filho, nós iremos não apenas nos aproximar de Deus, também iremos encorajar uns aos outros a vivermos nessa nova realidade. Isso inclui, queridos, o chamado e o envolvimento para a adoração coletiva, bem como para o incentivo para vivermos de maneira que honre ao Senhor. Assim sendo, irmãos, entendemos que somos responsáveis pelos nossos irmãos. Somos responsáveis uns pelos outros. Uma vida de fé solitária, queridos, deixa eu te dizer, não é de nenhuma forma bíblico. É verdade que, de certa forma, a salvação é pessoal, mas o viver essa salvação é comunitário. Pois Cristo, irmãos, através do seu sacrifício e do seu sangue derramado, garantiu não só reconciliação com Deus, não só o relacionamento entre nós e Deus, Cristo também garantiu a reconciliação e o relacionamento entre a comunidade que foi formada em volta dele. O pastor Mark Dever, ele diz algo importante, ele diz assim: não podemos viver sozinhos a vida cristã. Somos salvos individualmente de nossos pecados, todavia, não somos salvos para uma vida isolada. Somos salvos para vivermos em uma comunidade mutuamente edificante, de crentes que edificam e estimulam uns aos outros ao amor e às boas obras. Queridos, o lugar santíssimo não está disponível a apenas uma pessoa anualmente. Não mais. Agora, por meio de Cristo, irmãos, tem lugar para todo o seu povo em todo tempo. Assim, queridos, que o sofrimento, pecado, desânimo e pressão não nos façam abandonar a vida em comunidade até a vinda de Cristo, a partir de quando continuaremos em comunhão para todos sempre nos novos céus e nova terra. Queridos, nós necessitamos um do outro. Amém? Irmãos, como vimos, esta passagem aqui, assim como outras desta carta, nos descreve quem é Jesus e o que ele realizou. E isso tudo, queridos, estabelece um fundamento e a motivação para um convite maravilhoso. Um convite para que participemos de uma festa na qual o nosso relacionamento, no qual nos relacionamos verdadeiramente com Deus e com todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. E esse convite, queridos, desta festa garantida por Cristo, é feito a você também, que ainda não se aproximou do Senhor. Este convite desta festa garantida pelo sacrifício de Cristo é feito a você também, que ainda não faz parte dessa festa, que ainda não adentrou ao Santo dos Santos. Deus veio até nós em Cristo para participar da nossa humanidade, para que fôssemos salvos, libertos e reconciliados com Ele. Portanto, você crê e recebe esse chamado nesta noite? Você crê e recebe este convite nesta noite?
Amém? Se coloque de pé. Vamos orar.